Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheta e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Lógica do Cisne Negro, do Nicholas Nassim Taleb. O Taleb ele passou a sua infância numa zona de guerra no Líbano. Impedido de ir para a escola, ele passou a maior parte do tempo com seus familiares, com seus pais, num porão da casa dele. Ele relata que ouvia muito barulho de bombas, de morteiros, entre outros barulhos do conflito. Mas a maior parte da infância dele ele passou absorvido em leituras. O pai dele era um homem culto e influenciou muito ele nesse início, onde ele se debruçou em vários livros de filosofia na sua infância, e foi aí que ele construiu seus primeiros saberes e passou a se interessar por história e outros tópicos. Ao longo da sua infância, do seu desenvolvimento, ele passou a ter muito contato com filosofia, e por estar numa zona de guerra, ele passou a ter interesse em entender por que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam e se existia algum processo ao longo da história que definisse o que acontecia. Foi quando ele se enveredou pela área de estatística, matemática, probabilidade para tentar entender tudo aquilo que acontecia, se existia alguma correlação entre as coisas. E ao longo do processo ele acabou indo para a área financeira, a área econômica. Já na sua vida adulta, o Taleb entrou para a área financeira, morando nos Estados Unidos, ele foi um operador. Estima-se que no crash de 1987 ele faturou mais de 40 milhões de dólares na crise, fazendo algumas previsões e investindo em movimentos que ninguém queria investir. E isso tem muita relação com o background, com o conhecimento que ele já vinha desenvolvendo, que é a teoria do cisne negro, que a gente vai discutir daqui pra frente. Mas afinal, do que trata o livro? O livro ele é um apanhado filosófico, ele tem todo o background de finanças, economia, história, mas o Taleb ele se inclina bastante filosoficamente, porque ele vai estudar o que é o fenômeno do cisne negro, ele vai se apoiar num conceito filosófico chamado indução, para a gente ter uma base para discutir o que é um cisne negro. Vamos simplificar. Um cisne negro é um fenômeno não esperado, é uma coisa imprevisível que acontece e muda todo o rumo de alguma coisa. A gente pode entender que a crise de 2008 ou a crise de 1987, que o Taleb faturou muito, são fatos que ninguém espera e ninguém consegue prever. Então ele é um cisne negro. Por que um cisne negro? Qual que é a ideia? Por que o nome cisne negro? O que o cisne tem a ver com isso? O cisne negro ele tem uma relação com um problema filosófico chamado indução. A indução ela é um conceito que diz mais ou menos assim: a partir do momento que você observa vários fatos e você verifica que todos são positivos, você pode concluir que todos os próximos que você obter também vão ser verdadeiros. Então qual que é a ideia por trás? Existia uma ideia de que todos os cisnes do mundo eram brancos. Por quê? Analisaram um cisne, ele era branco. Analisaram 10 cisnes, os 10 eram brancos. Analisaram 1000 cisnes e todos eram brancos. Então se conclui por indução que se todos esses cisnes até agora eram brancos, todos os cisnes são brancos. O problema é que foi descoberto muito tempo depois que existia um cisne negro. Existe uma espécie específica que tem a coloração negra. O que quebra todo o conceito de indução. Porque qual é a ideia da indução? A partir de algumas análises, de alguns experimentos, eu concluo que todos os resultados futuros também vão ter semelhança. Então, se os cisnes são brancos, estima-se que todos os cisnes no mundo são brancos. O problema é que a indução ela acaba se tornando uma armadilha. Porque a partir de alguns dados que você tem, você cria uma lei, você estabelece uma crença de que todas as outras também são verdadeiras, o que não traz garantia nenhuma. Então, ao longo da história da filosofia, vários grandes pensadores debateram esse assunto e questionaram profundamente esse problema de indução, porque o que a gente usa como referência são fatos conhecidos, a gente não usa como referência fatos não conhecidos. Como a gente usa só o que a gente conhece, a gente tem uma grande carga de estabelecer o futuro com base nisso. Como a gente estabelece o futuro com base nisso, a gente cai no problema de indução, achando que o futuro vai se relacionar com o passado, e não necessariamente. É aí que o cisne negro entra. O cisne negro é toda aquela surpresa, é todo aquele fenômeno caótico que acontece que a gente não prevê, justamente porque a gente não tem conhecimento. A partir disso, todo o cenário muda, todo o contexto muda. Uma guerra, por exemplo, muitas das vezes ela é um cisne negro. Ninguém espera, ninguém previsiona que vai ter uma guerra, mas a guerra explode.
E aí vem alguém e previsiona quando ela vai acabar, mas o problema é que ela não acaba naquele prazo, porque muitas circunstâncias alteram o processo. E a gente não consegue controlar todas as variáveis, muito menos ficar analisando todas. Então o problema de indução é igual cisne negro. Problema de indução é um nome técnico para essa questão. Ele fala de um peru de Natal. Imagina que o peru está sendo alimentado há meses. E para o peru tá tudo bem. Todo dia ele fica mais animado, todo dia ele está animado porque ele vai ganhar aquela comida farta. O problema é que nos 30 dias consecutivos o peru ganha muita comida. Problema é que no 31º dia o dono vem e mata o peru, porque era Natal. A grande questão é a seguinte, pro Peru aquele evento foi um cisne negro. Por quê? Porque todos os dias anteriores ele tinha uma total segurança. Como que ele poderia morrer? Se tudo estava tão bem, o dono tratava ele tão bem, ele comia tão bem todos os dias. O problema é que ele não conhecia o fenômeno e ele não tinha noção nenhuma do que poderia vir a acontecer, porque todos os dias anteriores eram dias de tranquilidade. Só que no dia 31 tudo mudou para o Peru. O que a gente aprende com isso? Que a questão da indução ela é perigosa, porque a gente estima que tudo que veio antes serve de referência para a gente estimar o que vem depois. O problema é que a vida ela é muito imprevisível e os fenômenos podem acontecer das maneiras mais absurdas e mais fora do controle possíveis. Então isso leva a gente para uma armadilha, onde a gente usa como referência dados anteriores e baseia o nosso futuro a partir deles, única e exclusivamente, de uma forma cega, de uma forma ignorante, como ele chama, a gente com certeza vai cair do cavalo e vai sofrer como o Peru sofreu. O fenômeno do cisne negro, ele é um fenômeno espetacular, não previsto, totalmente imprevisível, que vem e muda todo o rumo da história. Tem os cisnes negros positivos e os negativos. Um positivo, por exemplo, ele cita, ninguém imaginava que o computador seria um fenômeno, ninguém apostava. E as pessoas líderes no mercado naquela época, por exemplo a IBM, achavam o computador pessoal um absurdo. Ninguém usaria um computador em casa. A questão é que o computador tomou um crescimento exponencial e um movimento tão grande na nossa sociedade que ele dominou. E hoje a gente não imagina o mundo sem computadores e o ambiente de trabalho sem computador. O computador é um cisne negro. Ninguém previa, ninguém estimava e quando ele apareceu, ninguém dava atenção ou bola o suficiente, exceto uma pequena comunidade de pessoas aficionadas. Então, o cisne negro ele tem essa característica, ele vai sempre ser algo que surpreende a gente pela falta de conhecimento e pela falta de habilidade que a gente tem de permear o nosso ambiente e entender o que as variáveis podem fazer. E por que você deve ler o livro? O livro, primeiro, ele vai ajudar você a bagunçar os conceitos que você tem estabelecido. Isso é muito bom. Toda vez que a gente bagunça as nossas ideias, coloca em conflito alguns conceitos, com certeza a gente desenvolve novos conhecimentos. Se você ler o livro, você vai perceber que ele é um cara que não fica muito com meias palavras. Ele fala mesmo, ele chama a gente para enxergar o que os outros querem esconder da gente ou que a gente às vezes quer deixar de lado por ter medo de enfrentar aqueles pontos. Então o Nassim ele é muito odiado no meio acadêmico, muitos grandes acadêmicos não gostam dele, porque ele é um grande crítico da academia, um grande crítico do conhecimento e da cátedra. Então ele é um cara que, ele é um empirista, ele é um cara que gosta de observar e de aprender com base no que a gente pode refletir, o que a gente tem capacidade para fazer, não com modelos prontos, com ideias prontas, com conceitos idealistas que não são nada mais do que conceitos bonitos na teoria e que não são aplicáveis na prática. Vamos para o top 5 aprendizados do livro. O primeiro grande aprendizado e uma grande reflexão que ele faz é que a nossa existência é um grande cisne negro. Você e eu existir é uma total sorte. As probabilidades para isso acontecer são mínimas. E para a gente continuar vivo também. Então ele fala, se importe menos com os problemas, porque as coisas acontecem de uma maneira tão fenomenal e o fato de você estar vivo é um cisne negro tão grande que os problemas que você tem hoje, você deveria pesar ele e conseguir aproveitar essa oportunidade de vida de forma mais intensa e mais proveitosa. O segundo aprendizado é que às vezes o único fator que resta para o sucesso é a sorte. É uma coisa triste
e a gente tem uma literatura muito forte no sentido motivacional, que se você acordar cedo, você trabalhar intensamente, você fazer tudo o que é preciso, você alcança sucesso. Ele mostra no livro que isso não necessariamente é verdade. Claro, você pode atingir altos níveis, mas o sucesso em si, o grande sucesso, ser um arrasa-quarteirão, um hit, não existem garantias. Por quê? Porque a gente tem ao longo da história os casos de sucesso, de pessoas que fizeram tudo o que tinha que ser feito e tiveram sucesso, mas não mostra as pessoas que fizeram tudo aquilo e foram fracassadas. Então a gente tem a parte incompleta da história. A gente tem os estudos de caso de todo mundo que deu certo e por que deu, e a gente não tem os estudos de caso de todas as pessoas que fizeram as mesmas coisas, tiveram o mesmo empenho, estudaram e não tiveram sucesso por fatores que fogem do seu controle. Então, ter essa leveza e saber que às vezes o sucesso ele não está relacionado à sua capacidade, a talento, mas também à sorte. O terceiro aprendizado é que o Cisne Negro é um evento que se dá porque a gente não o conhece. O cisne negro ele só acontece porque ele é desconhecido pra gente. Ele está fora do nosso campo de visão. Por isso ele é um cisne negro. A partir do momento que você sabe que algo pode acontecer, ele não é mais um cisne negro. Ele chama de cisne cinzento. Então, a partir do momento que você estuda, que você analisa todas as possibilidades e todas as variáveis e deixa de acreditar numa única equação, numa única projeção que você quer acreditar, você passa a ter uma maior possibilidade e um maior campo de visão, tornando assim os cisnes negros para cisnes cinzentos. São fatos extraordinários que fogem do seu controle, mas que você tem uma pequena consciência de que eles podem acontecer. Isso muda a forma como você absorve, como você encara e como você transforma a sua vida a partir disso. Quarta lição: cuidado ao apostar sua vida em previsões. Previsões são muito perigosas porque a gente usa como base coisas que já aconteceram. E o futuro é imprevisível. Pode acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a uma década, uma guerra ou uma epidemia que ninguém espera, que mude todo o ramo da nossa civilização. E como você pode basear um investimento para daqui a 10 anos, um projeto para daqui a 5 anos, se existem tantos fatores que podem mudar o rumo da nossa vida. Então cuidado com projeções, com planejamento de longo prazo. Cuidado com a inocência de achar que porque uma ideia está no papel ou porque uma projeção financeira foi bem elaborada por cálculos muito profundos, porque tudo pode mudar por um cisne negro. Quinta lição, uma lição prática. Ele fala que ele investe 90% do dinheiro dele em títulos públicos, em investimentos mais seguros, mais conservadores. Já os outros 10% ele investe em investimentos altamente especulativos, o que ele chama de momento cisne negro. O que é isso? Você coloca 10% de todo o seu rendimento, você sabe que você pode perder aqueles 10%, mas acontece que se for um cisne negro positivo, aqueles 10% pode ter um rendimento, uma supervalorização absurda. Então esse é um conceito prático que ele dá de que reserve 90% para um investimento seguro, que você sabe que a flutuação e o risco é muito baixo, e reserve 10% sabendo que você pode perdê-los, mas em algo altamente especulativo, altamente volátil, porque se inclinar para cima você vai ter um grande rendimento. Esse conteúdo pode ser encontrado também em texto e podcast no meu blog livrosenegócios.com.br, e se você quiser acompanhar um pouco mais de perto minha rotina de leitura, de estudos, os outros livros que eu também leio em paralelo e como eu desenvolvo esses vídeos, me acompanhe no Snapchat. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um livro com mais um vídeo. Tchau!